O que você faz quando você cai de paraquedas na posição de liderança? Você era o número 2, de repente você vira o número 1, e às vezes você não era nem o número 2, mas assume um papel de responsabilidade. A gente tem um assunto na Bíblia, uma pessoa extraordinária chamada Josué, que viveu essa experiência na pele, e Josué começa basicamente com um choque de realidade. Deus dizendo para ele: Josué, Moisés, meu servo, é morto, agora é contigo, varão. Monte Cash, Monte Cash. Monte Cash, Monte Cash. Monte Cash, Monte Cash. Eu quero chamar você hoje para uma conversa especial. Seja bem-vindo ao Montecast, episódio número 4. E o nosso papo hoje é de pastorado e liderança no Reino de Deus. E o meu convidado é o pastor José Felisbino. Pastor, seja muito bem-vindo. Paz do Senhor, bispo, os ouvintes nossos, que Deus abençoe a todos. Obrigado pelo convite. Que privilégio ter o senhor aqui. O pastor José Felisbino é pastor da IPAF, da Igreja Pentecostal Aliança da Fé, aqui na Zona Leste de São Paulo, está pertinho da Monte Calvário. Pastor há 35 anos, casado há 45 anos, 5 filhos, fundador da igreja, que fica no Teotônio Vilela, região de Sapopemba, aqui em São Paulo. E eu quero apresentar para vocês esse homem que a gente tem construído um relacionamento aí há não muito tempo, mas começamos a andar junto no reino e eu acho que tem lições maravilhosas para nós aprendermos aqui nessa conversa com o pastor José Felisbino. Pastor, hoje a gente vai abordar um assunto que eu acredito ser de extrema importância, que é o desafio da liderança pastoral, especialmente quando você é pastor de primeira viagem, é a sua primeira igreja, você de repente assumiu uma igreja da qual você fazia parte ou não, e agora há um peso de responsabilidade muito grande. E antes da gente entrar nessa jornada, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de onde vem o José Felisbino, como é que Deus e o Evangelho entrou na sua vida. Aí a gente vai puxando o assunto para falar de liderança pastoral. Então vamos lá. Eu, José Felipe, era mestre de capoeira, né? Eita, Mais de 100 alunos dando aula de capoeira, ganhando muito dinheiro com capoeira, mas porém um homem feliz. Minha esposa, uma mulher de Deus, sempre orando por mim para me trazer para a presença dele. E eu dizia que Deus me livre de ser crente. Eu dizia que eu nunca ia ser crente na minha vida. Mas ela perseverou em oração. E uma das irmãs que congregava com ela ia todo dia na minha casa para que eu pudesse ir para a igreja. E eu dizia para ela: irmã, você está perdendo seu tempo, porque eu nunca vou ser crente. Ela falou: não, Deus falou para mim que você vai pregar o evangelho. E eu vou vir aqui todos os dias. Ela entrava pela porta, eu pulava a janela. Fugia dela. Ainda zombava dela. Pode zombar, meu filho. Amanhã eu volto. E assim ela ficou mais de um ano pregando o evangelho para mim, sem falar nada para mim. E ali Deus começou a trabalhar, porque minhas filhas ficaram doentes. E quando minhas filhas ficaram doentes, eu levei na casa dela. Ela começou a orar. Eu comecei a ver o poder de Deus. E aí começou o meu temor a Deus. Não ser crente, comecei a ter temor, que eu não tinha temor. uhum. E ali Deus trabalhou na minha vida. E hoje estamos aqui para servir o reino de Deus. Deus tem os seus meios de chamar a nossa atenção, assim como o Senhor. A gente conhece diversos homens de Deus que começaram na fuga, não quero, jamais, essas palavras do tipo que acha que vai mudar o coração de Deus, né? E é bom saber que o senhor vem dessa origem. Eu venho de berço evangélico, mas obviamente não quer dizer que eu não tenha fugido de Deus em alguns momentos, como o senhor deve imaginar. Mas em que ponto foi que, de fato, o senhor abriu o coração e confessou Jesus como o Senhor da sua vida? E como é que as coisas começaram a caminhar para o chamado? E quanto tempo levou? Quando eu percebi que minhas filhas, elas iam morrer, e não era o inimigo que ia matar, era Deus. Meu pai. Eu não era crente, mas Deus falou para mim. Mas era uma forma de me trazer, porque sabe que se tocar em nós, ele dá um jeitinho, toma um remédio. Mas quando é o filho, nós já se rendemos. Foi ali onde eu senti o toque. Falei: Senhor, cura minhas filhas, eu vou te seguir. E ali eu comecei a ter entendimento que eu deveria pregar o evangelho. Peguei tudo que eu tinha de capoeira, tudo que eu tinha das minhas academias, tinha 4 academias, não vendi, doei a alguns amigos que eu tinha.
E dali em diante eu entendi que eu deveria começar a pregar o evangelho. Quando eu cheguei na igreja, já abracei a causa junto com o meu pastor e ali já comecei a pregar sem saber nada, né? O que falar, como fazer. Cru. Totalmente, o pastor já me pôs fazer um monte de coisa na igreja. Fui separado a diácono, não era nem batizado nas águas. Um negócio meio estranho que eu não estava entendendo mais nada. Sim. Mas eu comecei a entender o meu chamado, que eu deveria começar a pregar o evangelho. A gente sabe que o evangelho, quando ele entra numa casa, quando ele entra na vida de um homem, ele traz uma transformação impactante, não é? Qual o senhor diria que, na questão do seu caráter, né, enquanto homem, enquanto marido ou pai, existe uma área específica que, quando o evangelho entrou, ele trouxe uma ruptura, quebrou cadeias e colocou o senhor no novo rumo, assim, de imediato? Ele quebrou a cadeia porque eu bebia, né? Tá, Eu ficava caído na rua, bêbado. E é interessante que do nada eu comecei a beber. Então, quando eu cheguei para o evangelho, Deus quebrou isso da minha vida. Não tive mais vontade de beber. Capoeira, para mim, era como uma religião. sim. Ele arrancou isso de mim, porque eu não podia ouvir um barulho de berimbau. E aí Deus tirou isso de mim, foi uma libertação que hoje, graças a Deus, eu consigo olhar isso com misericórdia das pessoas que estão naquele caminho e resgatar alguns deles também que estão andando por ali. Então, a minha libertação foi nessa área, para mim poder entender o evangelho e quem eu era. Entendo. E entre o seu tempo de conversão, para o senhor ouvir um chamado ou cair de paraquedas, o senhor pode falar um pouco para a gente sobre isso? Em liderar uma igreja, liderar um ministério, quanto tempo levou? Eu acho que demorou, de quando eu vim para Cristo, uns 4 anos, mais uns 3, 4 anos, eu já estava dirigindo um ponto de pregação, Certo, que era ali no Teotônio Vilela mesmo, né, no centro comunitário. Mas eu estava ali como um auxiliar, para servir água para o pastor, organizar a igreja, porque no centro comunitário não é uma igreja montada, você tinha que carregar o som, colocar, monta e desmonta. montar. Então não era igual a tenda, né? Tinha que Sim, montar e desmontar. Então eu era essa pessoa que chegava, o pastor chegava para pregar. Então eu era aquele que era o auxiliar do pastor e procurava fazer isso com alegria, porque eu fazia isso para o mundo, porque para Deus eu não ia fazer, né? Então, dentro desse cenário, eu comecei a entender o meu chamado. E quando a nossa igreja lá, o pastor entendeu que não deveria existir mais naquele ambiente, foi quando me colocaram lá. Eu falei, meu, eu não sou nem pastor, como é que eu vou fazer? Não, mas nós vamos arrumar um pastor para te ajudar. Não, mas eu não consigo. Não, você consegue. E bateu um certo medo, mas minha esposa falou, eu estou com você. Meus filhos falaram, nós estamos com o senhor. E os irmãos que estavam comigo falaram, agora é a hora de se cumprir a palavra, mas com muito medo. com muito medo. Muito medo. Vamos pegar um gancho aí e falar um pouco sobre esse medo inicial. Antes da gente bater um papo sobre Josué, é, eu acredito que tanto quem é artista, quem é pregador, quem é um músico, o pessoal diz que quando você perde esse medo de pregar a palavra, de cantar diante de um grupo de pessoas, de falar em público, você meio que já não tem, tá desconectado, não tem o coração ali mais. É, fala um pouco sobre a diferença desse seu medo inicial de agora é contigo, para esse temor de, mesmo depois de 35 anos de ministério, ainda se sentir ou inadequado, ou ainda longe, ou talvez dependente, que é extremamente importante. Esse medo, para mim, ele foi fundamental, porque eu ficava extremamente zeloso. Porque o problema não é ter medo, porque todos nós temos medo. Mas o problema é quando o medo paralisa a gente. Certo. Mas esse medo, ele não me paralisava. Eu ia com medo mesmo, né? Mas estou com medo, mas vou indo. Fui pregando, ganhando almas para Cristo, e Deus foi operando milagre através da minha vida. E aí eu entendi que esse medo, ele fazia parte de mim, faz parte até hoje. Porque às vezes eu tenho que tomar algumas decisões que me geram medo. Mas eu percebo que no meio do meu medo, Deus estando presente, eu não vou ter problema. Porque isso também vai me levar ao temor de Deus. Porque quando você não tem medo, você não chega no temor, que é diferente.
Então, quando eu tenho medo, entendo que eu tenho temor de Deus e estou fazendo para Deus, eu vou procurar fazer a coisa certa. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Deus está comigo, então eu vou com medo, mas eu vou, Certo. né? Porque eu não sei se me permite dar um exemplo, eu ganhei um presente para saltar de paraquedas. Rapaz, quando eu ganhei, maravilha, vou pular de paraquedas e tal, lá em Boituva. Quando eu chego lá, eu olho o avião tudo estranho, falei, nossa, cheio de poeira, com as cordas amarradas, eu falei, meu, o que eu estou fazendo aqui, né? Quando o cara grita, José, é a sua vez. Aí o medo, de novo, o medo veio de novo, agora vamos entrar no avião, entrei no avião, rapaz, tremi, quando entrou no meio das nuvens, o cara falou, falei, mas é muito alto, falou, não, estamos na metade do caminho. Aí o medo foi aumentando. Na Aí, proporção da e altitude. eu junto com o instrutor, né? Sim. E o instrutor me segurando, me ajudando. Não, José, não tem medo. Eu falei, não, eu tô com medo. Não é que eu quero ter medo, eu não tenho escolha, eu tô com medo. Não dá pra escolher, Não né? dá para escolher. E aí pula um e pula o outro. Chegou minha vez, rapaz. Eu fiquei com as pernas de fora assim. Eu não conseguia se movimentar para poder saltar. Você tá com medo? Eu falei, tô. Tá com medo? Tô. Aí ele pegou, bum, me empurrou. Eu acho que às vezes é assim que Deus faz com a gente, né? Só vai. Pula. Esse exemplo é ótimo. O nosso medo vai aumentando, mas essa questão de você ter essa certeza de que Deus é contigo, você Sim, estando na vontade dele é o mais importante, né? exatamente. Porque quando você está dentro dos planos e da vontade do querer de Deus, você vai com medo, mas com a certeza que Deus vai dar vitória. Sim, sim. Porque às vezes a pessoa vai com coragem, mas não sabe se Deus está na sua coragem. Então, Talvez é só a ousadia própria, né? é só coragem, Sim, mas Deus não está no negócio. legal. Eu queria pontuar um pouco com o senhor. O senhor mencionou de que a gente estava mencionando de cair de paraquedas na liderança, né? O E senhor aí eu contou. vim com essa história do paraquedas aí. Ótimo. O que acontece? Eu queria que o senhor pontuasse, me ajudasse aqui a discutir um pouco isso. A gente sabe da importância do preparo, do discipulado, do estudo, para alguém que foi chamado e se posicionar para receber o seu chamado e agir e trabalhar como alguém preparado. Mas a gente não tem como fugir de uma realidade de que tem muita igreja fazendo um trabalho extraordinário de homens que caíram de paraquedas. Um recém-convertido que foi arrastado por um líder, uma igreja que fecha e você é a pessoa que está ali com a coragem e a Só, ousadia, só tem você. só tem você. Vamos falar um pouco sobre isso, porque eu entendo esse lance da importância de ser um obreiro aprovado, como diz Paulo a Sim, sim. Timóteo. Mas o senhor acredita que existem obreiros que Deus aprova no percurso? Acredito, eu sou um desses. Amém? Eu fui porque, como eu te falei, eu não era pastor, eu era um diácono e comecei a dirigir uma igreja com 300 pessoas. E não sabia nem por onde que eu ia O começar, que eu faço agora? né? E eu estava num ambiente onde muitas pessoas que saíram do crime, pessoas que também, como eu, tinham saído do vício, né? Mas aí eu entendi a mão de Deus trabalhando e usando a minha vida em favor daquelas pessoas, né? Mas quando eu caio ali, eu comecei a falar a língua deles. Sim. E muitas vezes eu falei coisas que não era muito o que estava na Bíblia, porque eu não sabia direito. Eu tô aqui, gente. Só dá o que tem, né? Me ajuda aí, alguém me ensina, né? Fui começar a buscar aprender para poder ensinar aquelas pessoas. Então, eu sou uma das pessoas que comecei a aprender pastoreando. Até hoje estou aprendendo. Sim. E o senhor está pastoreando há 35 anos. Sim. 35 anos. Conta um pouquinho de como começou e a gente chama o Josué para a nossa conversa. Tá, eu comecei lá, o meu pastor fechou a igreja, que nós éramos membros, né? E eu era o ajudante dele. E eu cheguei da empresa que eu trabalhava na ocasião, a igreja estava fechada, com 300 pessoas dentro, e ele fechou e ninguém podia entrar, porque era no centro comunitário, que era toda a comunidade podia usar, e eu tinha umas 15 pessoas para batizar lá. E ele fechou, e a diretora da creche, ela me chamou, porque tinha que assinar uma ata com responsabilidade do local no horário. Então, tinha que ter um pastor. E eu falei, eu não sou pastor, eu não posso fazer isso. Ela falou, eu vou arrumar um pastor para te ajudar, ela falava. Aí ela dizia, não, mas eu dizia, eu não tenho CNPJ. Eu falei, não, uso o CNPJ da creche. E toda vez que eu falava que não dava, ela arrumava um jeito de dar alguma coisa. Ela quebrava a sua objeção. Ela ia me encurralando de um jeito que eu não podia sair. E quando eu chamei minha esposa, ela falou, não, Deus não falou da aliança que ele tinha com a gente, então vamos agora.
né? E nós fomos e começamos o trabalho lá em Teotônio Vilela em 1991. Deus me deu uma visão, né? Como que ia começar essa questão? Era uma coluna e ali tinha uma tábua, quando desenformava ela, estava escrito na coluna, no concreto, né? Estava escrito 21 de abril de 91. Foi quando Deus falou, a obra começa agora e vocês vão construir uma igreja. Eu não era pastor, não tinha dinheiro e não sabia como fazer. Na data certa a gente começou a fazer. Assim Deus trabalhou, com medo, com dificuldade, sem recurso, mas com a provisão de Deus. Quando ele fala, né, não tem como. A gente tem que se alinhar e. Que Deus, para confirmar que era ele, logo de cara, uma irmã, que é membro da igreja até hoje, ela doou um caminhão de bloco. Já começou com confirmações, né? Aí eu falei, não tem como. Vai agora fugir para onde? já tem o bloco. Que bênção. Entendeu? E por que Josué é um personagem importante para o Senhor na palavra de Deus? Porque Josué, ele viu tudo que Moisés passou. As pelejas, os maltratos do povo, né? As discórdias, as murmurações. E quando Moisés morre, e o Senhor fala, agora, Josué, é com você. E o Senhor percebe que ele está com medo, né? Josué, Deus fala, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo. E é mais ou menos isso que aconteceu comigo, né? Então, assim como eu fui com o seu pastor, eu vou ser com você também, porque o meu pastor foi muito usado por Deus. Sim. Né? Com cura, milagre, com sinais de maravilha, né? Então, o que eu entendo? Que Josué foi um camarada que, de repente, ele entrou meio que em pânico. Porque falou, eu vi o que o Moisés passou. Agora é eu que vou passar tudo isso daí. O pânico acaba sendo inevitável, né? Inevitável, porque quando eu tinha o meu pastor, eu passava os problemas difíceis para ele. Sim. Né? Agora, mais facinho eu resolvi aquilo mesmo. Mas quando ficou na minha mão, eu não tinha mais para quem passar, era eu e Deus. Sim. Eu costumo dizer que há um referencial. Quando a gente olha para a história de Moisés e Josué, a gente sabe que Josué tem um referencial de como Deus foi com Moisés. Sim. Só que ele nos coloca num trilho diferente. Esse percurso que a gente vai percorrer agora, ele tem o mesmo Deus, mas são novas experiências. Exatamente. Então, Josué, ele não tem a experiência do Mar Vermelho, mas ele tem a experiência do Jordão. Sim. Não é? E que é tão extraordinária quanto, porque o mar se abriu, mas o Jordão também se abriu durante a cheia. Não Não era não era falar, é um córrego. Não é um córregozinho. Não é um rio que está cheio de água. Exato. Então há um desafio e há um nível novo de fé para o qual Deus te chama quando você é esse segundo homem. Mas no seu caso, o senhor era muito imaturo, né? O senhor era novo de tudo. Sim, 25 anos. No evangelho. Como foi como foi esse processo de confiar em Deus ao longo do processo, nas pequenas e grandes travessias, se eu posso dizer assim? Eu posso dizer assim, que eu cheguei com confiança. Eu não queria ser, mas quando eu cheguei com vontade de ser. Certo. Né? Então, eu nunca quis ser crente. Na minha casa, na casa do meu pai, ninguém era crente. Mas quando eu cheguei, eu falei, eu não quero ser meio, ou mais ou menos, ou ser alguém que está na igreja, mas não está. Eu entrei no evangelho para fazer a vontade do Senhor. Uhum. Então, isso já me ajudou muito. Porque quando eu tomei a direção da igreja, eu era líder na academia de capoeira. Eu já cuidava de um povo, mas de uma forma que não tinha nada a ver com Deus. Sim. Então, eu já estava acostumado a lidar com o povo. Mas que lá na academia, eu ia lá e tomava os negócios lá e ficava meio alegrão e tal. Mas quando eu vou para Cristo, eu já não bebo mais. Tem que ser de cara limpa. Sim. Né? Então, dentro desse trilho novo que ele me coloca, dentro da figura até do nosso irmão Josué, eu me sinto encorajado em fazer a vontade do Senhor, guiar as pessoas, mesmo sem, às vezes, não saber o que fazer. Tinha hora que eu não sabia o que fazer. Aí o recurso vinha do alto, aí Deus me dava uma sabedoria, eu ia dirigindo o povo. Até que então Deus começou a mandar pessoas para me ensinar. Uhum. Na época eu estava com 24, 25 anos. Bem novinho. Hoje eu estou com 66. Já é uma jornada. Meu amigo.
É uma jornada. O corpo tá calejado. Essa questão da liderança, às vezes as pessoas, o povo olha para o líder e vê confiança no líder. Sim. Se o líder tem, querendo ou não, existe uma necessidade de autoconfiança, peraí, você sabe o que você está fazendo, para onde você está indo, às vezes a gente não sabe. Sim. Então, há um contraponto aqui. O povo olha para o líder e acha que está tranquilo porque o líder sabe para onde está indo. O líder está confiando em Deus que não está sabendo de nada. Tá vendo de nada. Ele está se movendo muitas vezes pela fé, ele tem uma visão, que é importante o líder ser visionário, do que Deus vai fazer, onde Deus está guiando ele, mas no final das contas ele não tem garantias de nada. Então ele fica no meio entre Deus e o povo botando aquela fé. Como é que a gente pode encorajar um líder hoje nessa conversa aqui, que muitas vezes ele não sabe o que fazer, ele sabe que Deus está guiando, não sabe o que fazer, e há uma cobrança da parte do povo de, peraí, você precisa trazer mais clareza, e às vezes ele não tem essa clareza. Eu acredito que o primeiro ponto que eu entendo aí, o líder, ele tem que entender que foi Deus que colocou ele lá, ou foi ele que entrou lá, né? Eu que entrei ou Deus que me colocou? Porque tem uma diferença, tem cara que entra, Sim, que é diferente, mas quando Deus me colocou, se ele me colocou, ele é responsável por aquilo que ele me levou a fazer. Então, essa é a primeira coisa que tem no coração de um líder. Porque a partir dali, Deus é responsável por tudo. A minha parte qual que é? É buscar, né? Me preparar, é aprender. Mas quem vai fazer a obra, eu tenho que ter esse entendimento. É Deus. sim. Depois que Deus consolidou a nossa igreja, nunca ficou vazia. É dele a obra. A obra é dele. Sim, Ah, mas porque eu sou um bom pregador? Não, porque Deus está na obra. sim. Então, quando Deus tem você tem a certeza que Deus está lá, Ele que te colocou lá, Ele vai cuidar de tudo, né? Assim como quando Josué, Deus coloca ele no lugar de Moisés, ele vai seguindo porque Deus colocou ele lá. E Deus dá para ele uma receita, né? A importância dele se manter firme à lei de Moisés. A própria lei que o Moisés já seguia, ele tinha que seguir também. Não se Exatamente. aparte da tua boca o livro dessa lei. Sim, Medita nele de dia e de noite, para que você então faça prosperar o seu caminho. Então, não é um negócio solto, Deus falou, ele vai fazer. Eu exato. preciso me alinhar aos princípios. Tá sempre preparado para ouvir a voz de Deus, né? Para Deus ir dando. Eu costumo dizer que essa rota que ele vai levando nós, só ele pode mudar. Sim, Nós não podemos alterar a rota como o GPS, né? Eu errei aqui, ele altera. Não, errou, volta aqui de novo, porque você vai pelo mesmo caminho, né? Porque Uhum. nós estamos sujeitos, como líder, a tomar atitudes que levam errada, né? E às vezes o nosso erro faz o povo errar também, Exato. porque nós somos o líder. Assim aconteceu com Josué também. Então, quando nós temos entendimento, Deus está na obra, Deus está comigo, não vai me livrar de errar, mas eu tenho certeza que vai me ajudar a trazer de volta e consertar aquilo que eu errei. Eu acho que aqui é Josué que passa essa mesma experiência, né? Ele ouve de Deus isso de, peraí, você vai ter que ser cauteloso porque por esse caminho você nunca passou antes. É, Então, eu posso ter visto os mesmos milagres lá atrás, quer seja de provisão, de direcionamento, ou de ouvir a voz de Deus, ou de vitória sobre inimigos, mas a gente sabe que o caminho, ele é proposto pelo Senhor. sim, E por mais que eu procure ver saídas que talvez o meu líder anterior viveu, no meu trajeto, na minha rota, é outra coisa. E eu preciso ficar firme nisso. Fala um pouco sobre essa questão do ouvir a voz de Deus para esse direcionamento, porque tem alguém que pode estar nos ouvindo agora e que imagina a voz de Deus somente como algo audível, o que pode acontecer, Deus pode falar audivelmente com a gente, como também tem o testemunho do Espírito, um direcionamento do Espírito. Como foi isso para o senhor quando o senhor começa a distinguir o que que é a voz de Deus, o que que é a voz do povo, o que que é o povo tentando me convencer, o que que é testemunho do Espírito no meu coração? eu começo a entender assim que quando você está muito aflito, ou nervoso, ou pressionado, né, por uma coisa, você tem que tomar cuidado. Por quê? Vai vir um monte de voz. Vai vir um irmão, vai vir alguém, vai você mesmo, a sua própria mente trabalhando, né? Então, quando a gente entende que o Espírito Santo está na obra, você aquieta.
Você quer, né? Porque o que Moisés falou? Se o senhor não for, não deixa nem nós sair daqui. Não é verdade? Então, o que a gente entende dentro dessa questão de ouvir a voz de Deus e tomar a direção de acordo com a voz de Deus? É não se precipitar, resumindo, não se precipitar, porque às vezes o momento é eu tenho que fazer, eu tenho que comprar, tenho que pagar, tenho que negociar, e às vezes Deus está falando, calma. Às vezes é isso, só se aquieta. Se eu estou na obra, eu sou responsável por tudo. Né? Então, o grande problema que eu enfrentei na minha caminhada no começo foi financeiro. Porque nós estamos dentro de uma comunidade com muita gente, mas com pouco recurso. E eu tive que aprender a ouvir Deus falando, eu vou mandar alguém. Agora eu vou mandar alguém de novo. Agora eu vou mandar mais um A pouco. provisão. Não tinha aquele cara que chegava com milhões, falava assim, ó, vai lá e faz. Resolvia tudo. É, entendeu? Eu já enfrentei até greve dos crentes. Falo, como que os crentes fazem uma greve na construção da nossa igreja? Mas o que Deus fez? Eu ajoelhei no meio do lugar e falei, Deus, a obra é tua. Uhum. Não vou me apavorar com isso. Deus pegou pessoas de outras igrejas, apareceu na porta e bateu, vindo te ajudar. Aí é o reino, né? Acabou. Então, aí isso me renova. Sim. Por quê? Quando vai e vem outras pessoas que não eram da igreja, nem me conheciam, para ajudar na construção, eu falo, não, realmente Deus está na obra, porque isso não é um negócio comum. Hoje em dia, o cara quer tirar as pessoas, as coisas da sua igreja, não... Não agregar, né? Não agregar. E isso aconteceu comigo. Então, isso valorizou a minha fé, me fortaleceu, me fez entender. A voz de Deus, às vezes, não é Deus falando, é pessoas agindo em seu redor, Sim. em seu favor. Então é necessário que a gente tenha essa mente aberta, porque Deus vai usar quem Ele quer. Né? A grande pegada nisso daí é quando você fala assim, eu estou precisando disso aqui. Aí aparece um cara com aquilo aí que você está precisando. Pô, Deus está falando. Uhum. Ele nem abriu a boca, mas está falando, ó, eu estou aí. Estou confirmando os passos. Você entendeu? Então, às vezes, a pessoa tem que entender, não é uma voz, Deus pode falar? Pode. Pode usar alguém em profecia? Pode. Mas, às vezes, a atitude de alguém é Deus falando. Sim. Entendeu? Confirmação. Confirmação, né? É Deus falando. Sim. A gente olha para Josué e a gente sabe que Josué é um comandante, é um homem de guerra. Sim. Um homem bravo nesse sentido de conquista. Como é que a gente hoje lida com essa questão? Porque, obviamente, a nossa batalha não é militar, territorial, ocupacional no sentido político, bélico, mas há uma batalha espiritual que a gente trava o tempo inteiro. Há uma conquista, um território espiritual que a gente está conquistando Sim. para o reino de Deus. Então, ali onde o senhor está, no seu bairro, o senhor tem memória, ou talvez coisa recente, de algo que se traduza por essa batalha de um líder de uma comunidade cristã que é um pastorzão, amoroso e ama o povo, mas tem que ter um posicionamento diante das adversidades e dos espíritos malignos. Fala um pouco sobre isso pra gente. As adversidades, elas sempre vão existir. Nós estamos dentro de uma comunidade onde as pessoas, a maioria é da região mesmo ali, né? E a gente sabe que até os bêbados da rua me chamam de pastor. Uhum. Oh, esse aí é o nosso pastor. Eu falo, o cara tá me chamando de pastor. Isso. E o cara tá no bar lá, chapado. Profetiza. O cara tá chapado, me chamando de pastor. Eu vou lá e dou um abraço nele, entendeu? E consigo fazer com que ele entenda que aquela vida que ele estava, eu saí de lá. Sim. Deus me tirou de lá. Né? E aí eu consigo fazer ele entender que ele pode ir para a igreja e Deus pode mudar a história dele. E dentro da igreja, o que as pessoas falam para mim? Eu gostamos de você porque você é um pastor do povo. Você anda no meio do povo. E quando é para chamar atenção, você chama atenção. Quando é para abraçar, você abraça. Quando é para andar a pé, você anda a pé junto. Quer andar de carro, você anda de carro. E aí é essa questão que eu falo, poxa, eu estou andando pelo caminho que eu creio que Deus quer para o lugar. Porque não adianta eu querer pôr digamos assim, na linguagem do futebol, pôr um salto alto ali e achar que eu sou um cara, não. Uhum. Sabe? Então, aquela comunidade me fez entender que eu, para ser o pastor daquele lugar, às vezes o cajado tem que ser pesado, duro, Sim. mas também tem que ter amor. Sim. Para eles entenderem, o amor que está em Deus também corrige. Há necessidade de um equilíbrio, né? Exatamente. E E principalmente ali.
Sim. Pessoas que vêm de uma vida sofrida, de vício, sabe? Casais destruídos, famílias destruídas. É muito forte esse trabalho ali. Os meus primeiros obreiros era tudo ladrão. Eu falei, Deus, eu tô igual o Davi na caverna de Adulão. Adulão. Meu Deus, os caras eram tudo ladrão, mas eu falei, meu, o cara, um deles veio na igreja para me matar, sabe? E eu falei, meu Deus, é assim, Deus falou, esse e tudo menino novo, esses são os seus obreiros. Pensa numa leva de obreiros bom que eu tive. Que Cheio de legal. temor, trabalhava com alegria, tinha que pedir para eles parar, para de orar um pouco, vamos fazer outra coisa. Dedicados. Lendo a Bíblia, orando, obediente. Ia para a vigília e vinha para a construção da igreja, doar sua mão de obra. Entendeu? Então, a correção que eu dei neles foi boa. Né? Exortei eles, foi bom. Mas também os abraços que eu dei, eles lembram até hoje. Até hoje. Eu queria pontuar algo com o senhor, a gente daqui a pouco vai caminhar para o final desse papo. Eu me lembro do senhor ter mencionado para mim uma história de alguém que parece que saiu da cadeia e o senhor deu guarida na igreja. Ah, Conta pra gente um pouco essa história aí. rapaz, esse rapaz era o Nelson, um menino de Deus, menino, né? Só que na época que ele veio, ele estava na cadeia e foi para casa de recuperação. E quando ele chega na porta da igreja, eu não conhecia ele. Ele falou, não tem onde morar, eu precisava de um lugar e tal. O pastor não me deixa morar aí. Eu falei, meu, eu já tinha tido uma experiência com uma mulher veio morar lá, levou todas as panelas da igreja. Aí vem um outro, cidade da casa de recuperação, pede morada. Eu fiquei meio que... E nós estávamos embaixo, que a nossa igreja já foi lá, sabe, tem um porão, né? Nós estávamos no porão ainda. E eu falei, Deus falou comigo assim, deixa ele morar. Mas sabe, você tá com medo, meu. Você fala, meu, a responsabilidade é minha. Chego de manhã lá, de repente não tem mais instrumento, não tem mais nada na igreja. Deixei ele morar. E nós estávamos começando a construção na parte de cima da igreja. E depois que eu deixei ele morar, ele falou para mim, eu sou mestre de obra, sou construtor, conheço tudo de quanto segura o peso, uma coluna aguenta de peso, uma sapata, largura da ferragem, eu conheço tudo. O senhor agora pode viajar tranquilo na missão que eu vou construir essa igreja. Ele só saiu de lá depois que a igreja foi construída. Já Ô, pensou? glória. Deus tem os meios dele que, Irmão, se você fecha a porta, meu amigo, meu bispo, eu falo para você, às vezes eu me emociono com isso, porque é Deus falando de novo. sim, Como que um cara saiu da cadeia, um cara da cadeia de recuperação, eu tive que confiar nele, porque eu tive que confiar em Deus. exatamente. É a Deus falando. E quando terminou a construção da igreja, ele falou, pastor, a minha missão aqui terminou. Estou indo embora. Foi por um tempo específico. Ele morava lá na Zona Norte. Peguei ele, coloquei no carro, levei para casa dele, entreguei na mão da mãe dele. Falei, obrigado por deixar seu filho ser usado Que benção. para abençoar a nossa vida. Pastor, isso é extraordinário testemunha sobre o poder da igreja, Sim. né? Hoje eu queria deixar aqui um parênteses, a gente está vivendo um tempo difícil do evangelho, onde todos os dias há um escândalo, Sim. todos os dias um pastor sai no noticiário, roubou a igreja, abusou de criança, Nossa. traiu a esposa. A lista é enorme. É. Só que não sai no noticiário o que a pastorzada está fazendo, Os milagres. os milagres, famílias restauradas, não sai no noticiário quantos usuários de drogas procuram o apoio de um pastor. Eu pastoreei em Campinas e tinha um orelhão na frente da igreja e eu recebi ligação da cadeia de Hortolândia. Meu Deus. As pessoas não veem, vê o que está dando errado. É. E a gente sente por isso, quando alguém tenta colocar a gente como farinha do mesmo saco, porque tem, Fala que é tudo igual, né? que é tudo igual. Mas tem um time de pastores fazendo coisas. Então, hoje a gente está aqui começando um podcast, mas eu não sou um pastor famoso e o senhor também não é um pastor Também não. famoso. Mas vai na nossa comunidade, a gente está fazendo alguma Chega lá, dá uma chegada lá. Dá uma chegada, porque a gente está fazendo alguma coisa que faz diferença, não é? Então eu queria abrir esse parênteses, porque tem igreja trabalhando, você vê gente sendo restaurada, famílias sendo restauradas, o evangelho está acontecendo. Pastor, fala um pouquinho da sua igreja, do seu ministério, endereço, horário de culto, antes da gente terminar. Sou pastor presidente das igrejas Aliança da Fé, da IPAF aqui em São Paulo, Brasil. Nós estamos lá em Teotônio Vilela, no Jardim Sapopemba, na rua Francisco Usper, número 120A.
Nosso culto lá é de quarta-feira às 20 horas, domingo às 10 da manhã e às 19 horas. Esses são nossos cultos oficiais, né, onde nós reunimos a membresia da igreja para glorificar a Deus, e todo primeiro domingo do mês é a Santa Ceia do Senhor. Essa é a nossa igreja onde Deus preparou para congregar, cultuar o nome do Senhor. Amém. A gente tem a nossa aproximação foi meio um pouco diferente. Acho que eu ministrei uma vez na sua igreja por indicação de alguém. O Rafa falou, meu pastor prega muito. Você precisa de. A mãe dele, os irmãos, a sobrinha congrega comigo. E ele está sempre lá, que ele é nosso vizinho. Sim. Você precisa trazer meu pastor aqui. Meu pastor prega demais. É que ele não falou que é em quantidade, é 2h30 de pregação, não falou de profundidade. Não, prega mesmo, não mentiu não. Aí eu falei, então vamos trazer esse homem aqui, né? Foi aí quando que você foi lá e a igreja gosta muito do senhor lá. Que bênção. A gente, depois o senhor abriu a porta para a gente fazer um batismo lá, o senhor ter Exatamente. batistério, a gente não tinha, hoje a gente tem, graças a Deus. Mas nós queremos deixar aqui a nossa gratidão e apreço. Você que está acompanhando a gente, eu preciso que você se inscreva aqui no canal da Monte Calvário, no Montecast. Toda semana a gente está trazendo algum papo relevante de avanço do reino de Deus, mostrando aquilo que Deus está fazendo através de pessoas. E o vídeo de hoje tem um oferecimento da editora Up Books. E eu quero aproveitar para falar de um livro aqui chamado Você Não Está Sozinho, da Maiara Nascimento, aprendendo com Josué e Calebe a vencer os desertos da Oh, vida. meu Deus. É o assunto de hoje, falamos sobre Josué. E você que quer se aprofundar no assunto, eu vou falar para você aqui que você não está sozinho, vou ler a sinopse para você. Em tempos de lutas, silêncio e incerteza, é fácil acreditar que fomos esquecidos. Mas neste livro, Maiara Nascimento nos lembra, com ternura e profundidade, que mesmo nos desertos mais longos, Deus permanece ao nosso lado. A partir da história de Josué e Calebe, dois homens marcados pela coragem, fidelidade e confiança, somos convidados a enxergar além da dor e entender que há um propósito em cada passo da caminhada e que o deserto não é o fim, mas o caminho para a promessa. Nós vamos deixar o link debaixo desse vídeo, é um livro da editora Up Books, que você pode adquirir, receber na sua casa e encontrar também nas plataformas como Shopee, Mercado Livre e Amazon. Então é isso, o Montecast de hoje está terminando. Pastor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aqui de encorajamento para os Josués que estão aí nos assistindo, homens que caíram de paraquedas, vou usar esse termo de novo por conta da sua experiência, viraram líderes de um grupo, de uma congregação repentinamente, e muitas vezes se veem sem saber o que fazer, que passo dar. Por favor, encoraje esses homens. Encorajo você, meu amigo, meu irmão, a entender que Deus está contigo. Não tenha medo. Ele vai trazer resposta para suas perguntas, vai trazer consolo no momento da dificuldade, e a grande verdade é, ele nunca vai te abandonar. Prossegue firme na jornada. É isso. Nós vamos centralizar aqui para dar um tchau para você que acompanhou a gente nesse episódio. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar com seus amigos, porque o Montecast está trazendo assuntos relevantes. E se você quiser colaborar e ajudar a Monte Calvário no momento de conquista, nós vamos deixar também aqui embaixo o Pix da igreja, Monte Calvário, para que você possa semear naquilo que Deus está fazendo neste lugar. E um grande abraço. Montecast, Montecast. Montecast, Montecast. Montecast, Montecast. Montecast, Montecast.